Olá, no Espaço Aberto de hoje, multiplataforma para você que nos acompanha pela Rede Pública Legislativa, a cadeia de emissoras que compõem a TV Câmara Bauru, do sinal aberto e fechado, e também para você que nos ouve em Bauru e região, pela 93,9 FM, a Rádio Câmara Bauru. Hoje a gente vai falar sobre literatura, lógico, ficção, romance, mas com um braço, um pé e toda a nossa possibilidade de reflexão na realidade. Para isso a gente vai conversar com o Márcio Blanco Cava, o Márcio ABC, escritor e jornalista, que assina a sua 7ª publicação, O Cidade das Estátuas, e conversa conosco em teletrabalho, aproveitando essa oportunidade de tecnologia. Márcio, obrigado por falar conosco. Obrigado, eu que agradeço, Nelson, essa oportunidade muito grande aí de estar com vocês nessa grande rede que vocês formam. O Cidade das Estátuas é a 7ª publicação do Márcio, que se dedica há alguns anos já sobre esses experimentos para nos convidar em relação ao mergulho da literatura, mas eu ia começar com você, Márcio, nessa publicação pela editora Mire Veja, aqui de Bauru, do João Correia, nesse material que nos convida a tentar interpretar, primeiro, como o Cidade das Estátuas tem um pedaço da sua vivência como jornalista, como cidadão, nessa ambientação dos anos 70, para a gente mergulhar um pouco na compreensão dessa sua publicação, por favor. Olha, Nelson, os anos 70, né, eles compõem um período que é bastante atrativo, significativo, né, para todos nós que, não só nós que somos de imprensa, de literatura, das artes em geral, né? Mas para o público em geral é um período significativo em razão da situação do contexto nacional da época, né? Aquela época dos chamados anos de chumbo, da ditadura, das dificuldades todas em relação à democracia, da luta pela democracia e por aí afora. O Cidade das Estátuas, né, eu procuro trazer um pouco desse clima, mas subentendido dentro de um drama particular do protagonista do livro, né? E a partir desse drama, dessa paixão que ele tem por uma pessoa misteriosa que também está relacionada, né, a essa luta, né, pela democracia, contra a ditadura. E, a partir daí, eu procuro refletir, né, um pouco em relação à nossa própria formação, né, a constituição do país, né, como nação. Óbvio, não é um livro de história, mas é um livro que traz em si, né, essa carga histórica também, né, da formação do país, do elemento negro na nossa história, o indígena, né, e também essa questão mais próxima da política. Então, a trama toda, né, se desenvolve a partir daí para que nós possamos refletir. O livro ele tem uma pegada que é basicamente o questionamento em relação a onde pode levar, né, a omissão da sociedade ou do indivíduo, né, do cidadão, a sua postura alheia a tudo que esteja acontecendo em termos políticos, né, na conjuntura sociopolítica do país, e aonde isso pode nos levar, né, a própria situação atual do país. Eu acho que é uma demonstração, né, dessa consequência que pode ocorrer quando a sociedade realmente não toma as rédeas da situação e não consegue realmente se fazer representada da melhor forma na política. Você vê um recorte da realidade, das nossas dificuldades de interpretar, da nossa eventual alienação de parte da sociedade. Imagino aqui, mas é uma curiosidade de jornalista, de que quando você concebeu o livro, essas realidades já estavam presentes na nossa vida, mas talvez não tão latentes como agora, em uma outra fase da história. Então, você traz o Cidade das Estátuas para uma geração que analisou, se lesse o livro aqui numa fase temporal inversa, há 10, 20 anos, isso estava presente na nossa crise identitária e continuamos com essa crise identitária de alguma forma? Sim, eu acho que é por aí. Eu acho que, veja só, eu, por exemplo, né, na década de 70, eu era ainda um moleque, né, quer dizer, no final eu já era adolescente, né,
da década de 70, mas a gente percebia, né? A gente percebe hoje, reavaliando aquela época, né? Uma certa desinformação, né? Em relação ao contexto todo da política nacional, ao contexto dos acontecimentos da época, né? Isso, você transportando para hoje, parece que a gente não evoluiu, né? Ao contrário, parece que a gente regrediu, né? Porque essa coisa toda que a gente vê nas redes sociais, né? Muita coisa dita sem fundamento, né? É muita desinformação. A desinformação ela persiste na nossa sociedade, né? Então, eu acho que hoje nós temos um país, né, uma sociedade, que ela ainda continua rastejando, né, em busca de algo melhor para o seu desenvolvimento. Nós não conseguimos, basicamente, evoluir. Nós até evoluímos há alguns anos atrás, porém, agora nós regredimos muito, né, com esse desgoverno. Nós chegamos a um ponto realmente caótico, né? Eu acho que o livro, né, ele realmente busca situar, né, o leitor naquela época, mas trazendo realmente essa reflexão de como, né, o papel social do cidadão acaba influenciando decisivamente no desenrolar dos fatos, no desenrolar dos acontecimentos. Porque, o Nelson, muita gente diz: eu não quero saber de política, eu não quero saber do que está acontecendo, quero tocar minha vida para frente, mas essas pessoas não entendem que a vida delas, que esse tocar para frente, depende da política, depende, né, desse contexto. Então, eu acho que o livro, óbvio, repito, não é um livro de história, não é um livro que, né, que vai analisar historicamente o país, não é nada disso, mas é um livro que traz como pano de fundo, né, esses questionamentos, essa reflexão em relação à própria formação do país, né, passando lá desde o início, né, até os dias atuais. Segundo a crítica literária que, lógico, apresenta a sua apreciação do Cidade das Estátuas, Lúcia Facco, é um romance que tem os ingredientes de humor, amor, terror ambientada nos anos de chumbo. É uma alegoria, então, dentro do romance, para pensar esse Brasil atual através das suas escritas? Sim, o livro ele tem. Eu procurei. Na literatura você tem que buscar elementos que tornem a leitura agradável, né? Que o leitor possa não apenas se informar, mas também pensar, né? Acho que esse é o principal papel da literatura, é fazer com que o leitor pense, né? E para que o leitor pense, você tem que, de alguma forma, surpreendê-lo, né? Você tem que buscar elementos permitidos, digamos assim, pela literatura, para que o leitor possa ver alguma exclamação, né? Não só interrogação, né? Então, eu procurei inserir alguns elementos de literatura de realismo fantástico, né? Você tem os habitantes do lugarejo lá onde se passa o livro, eles acabam convivendo com fantasmas, né? Que é obviamente uma alegoria, também uma alusão aos nossos velhos fantasmas, né, do país, né? E também existe a questão de tornar, né, os habitantes ali um pouco, digamos, não é dizer que eles são ridículos, não é isso, mas procurar trazer para o leitor essa questão da hipocrisia, né, que muitas vezes a gente convive com ela na nossa sociedade. Então, tem lá na cidadezinha, eles vivem fugindo dos pombos, né? Os pombos são, digamos assim, o castigo deles, porque os pombos vão lá e fazem sujeira na cabeça deles, nas estátuas, enfim. Então, realmente é essa simbiose, digamos assim, de realidade, de realismo fantástico, de um pouco de lirismo, digamos assim, né?
para chegar ao ponto de levar para o leitor um texto que ele realmente possa mergulhar de cabeça. Você deu um spoiler dos Pombos aí, enquanto você estava falando, eu gosto de música, como sabe, já veio o Zé Geraldo na cabeça aqui, porque Do milho aos pombos, né? o mundo duro lá fora e nós dando milho aos pombos na praça, né? Então, você na nota de imprensa distribuída para o lançamento, comenta que depois da Estrada das Linhas, é a 7ª publicação literária, com toda a bagagem de jornalismo que você já tem nos diferentes meios, que você se experimenta também com esses caminhos de formação de linguagens para poder tentar trazer essa boa mistura para o público leitor? Veja, Nelson, a gente fala, né, a literatura é difícil você, nesta época, né, inventar algo, né? Acho que muita coisa já foi inventada em termos de literatura, então, óbvio, você faz experimentações. É difícil o autor, né, falar de sua própria obra, né? Porque tudo pode parecer que ele está jogando confete em si mesmo, pode parecer arrogância, etc. e tal, né? Então, a gente, óbvio que o autor, você sabe disso também. Mas eu empresto para a Lúcia Facco, então, foram apontamentos dela nessa experimentação de Exatamente. linguagens, na crítica literária. E a gente gosta mais que realmente, né, que os críticos e os leitores possam dizer, mas você tocou nesse ponto aí, realmente a gente busca, né, a cada livro, acho que a literatura é algo que, a partir do momento que você escreve, né, aquilo acaba sendo um organismo vivo, né? Eu costumo dizer que o livro ele nunca acaba, né? Porque ele sugere, ele acaba permitindo diversas interpretações, né? E é isso que é legal. Muitas vezes o autor acha que escreveu uma coisa, mas com o decorrer, com a história do livro, o próprio leitor, a própria crítica vai mostrando outros caminhos, né? Vai mostrando que o livro tem também outras possibilidades. Então, acaba sendo o texto, né, literário, ele acaba sendo um organismo vivo, porque ele está em constante transformação, né? Ele nunca é algo fechado, algo que você botou o ponto final e estamos conversados. Não, eu acho que a literatura ela tem essa perspectiva, né, de transformar, né, a história com o tempo, né? Cada leitor ele vai interpretando de um modo e aquilo vai se transformando, e quando o autor vê, ele fala: pô, eu não sabia que eu tinha pensado tudo isso aí. Até que dose, para aguçar aqui a curiosidade e também a reflexão de quem nos ouve pela Rádio Câmara e nos assiste pelas emissoras da rede pública de TV, essa vivência sua, tanto quanto leitor também, certamente, por causa da sua formação e trajetória no jornalismo, tem ambientações no meio, digo, do ponto de vista dos conteúdos, porque você está flertando com o tema da literatura na obra, você tem este ambiente na sua trajetória literária também do jornalismo, porque tem empate, tem estado bruto, tem delação das obras que você já escreveu até agora. Isso, eu acho que o meu ofício até agora, né, ele foi mais voltado realmente para o jornalismo, embora eu tente sempre dar uma invertida, né? Acho que agora foi conseguível, Nelson, porque o jornalismo realmente está numa fase difícil, né, para profissionais de certa, digamos assim, já de certa idade. Vamos jogar com a sinceridade, vamos cometer um sincericídio aqui, né? Então, acho que, mas realmente, a trajetória jornalística, ela influencia muito o autor, né? Ela influencia muito na literatura. Eu tenho essa necessidade, né, de explorar alguns fragmentos da história, e eles se compõem muito no período em que eu me desenvolvi como criança, como adolescente, como jovem, né? Começando já no jornalismo e sempre ali nessa fase de origem ditatorial, né? Dessa fase da ditadura.
Então, é realmente um período que eu exploro bastante e que está ligado diretamente também à nossa própria luta, né? Como cidadão, como imprensa, né? Em relação à democracia, né? Essa busca pela liberdade, porque quando nós começamos a nossa vida profissional, nós tínhamos muitas limitações, né? Nesse sentido de contexto ditatorial no país, né? Então, realmente, isso é impossível você se desvencilhar, né, dessa origem quando você vai escrever um texto literário, né? E não só porque eu também não quero me desvencilhar, né? Eu acho que isso é importante, né, Nelson, para que a gente possa realmente pensar o país, né? Muita gente diz: ah, mas o que aconteceu lá atrás não vai adiantar nada. Não, vai adiantar sim. Tem países por aí condenando ditadores depois de mortos há décadas, né? Nós temos aqui um problema grave no país que não é só impunidade com os vivos, né? Não é só impunidade no momento atual, é impunidade também com a nossa própria história, né? Nós não podemos simplesmente varrer para debaixo do tapete. Nós temos, sim, que avaliar o passado, né? Que julgar o passado, né? E absolvê-lo ou condená-lo. Enquanto nós não fizermos isso, né, nós não estaremos tranquilos em relação à nossa vida democrática. Talvez seja por isso que o país passe por tantas dificuldades nesse sentido, neste momento. Como é que você vê a efervescência dessa fase que a gente está enfrentando, como eu disse no começo, coincidentemente ou não, com a presença da Cidade das Estátuas para o público na literatura, através de um romance, mas fica quase uma conexão necessária aqui de comentar, por óbvio que seja, e que nós temos um país majoritariamente urbano, mas de pequenas cidadezinhas, cada uma com seus fantasmas históricos, alegorias ali, né? E pensamentos da sua própria formação, um pouco ainda das tradições conservadoras, no sentido cultural, e, ao mesmo tempo, uma invasão da bolha com seus fantasmas das redes sociais e da internet, fazendo isso tudo virar um caldeirão no fundo do quintal da vida de cada um. Quando a gente fala, né, inclusive, de que o país realmente tem grandes centros urbanos, hoje em dia a maioria da população está na zona urbana, né? Mas a gente precisa lembrar também, né, voltando um pouco no tempo, em que essas populações, né, urbanas, elas foram formadas originariamente lá nos pequenos lugarejos, né? Você tem muitos lugarejos, muitas cidades pequenas hoje que, entre aspas, exportaram, né, cidadãos para esses grandes centros, né? Então, eu acho que nós temos uma história muito rica, né, em termos de interior de país, em termos de lugarejos, né, e que esses locais acabaram tendo um papel fundamental na própria formação do país, né? Quando há pouco eu estava falando sobre aquele período, né, lá da década de 70, quando os grandes centros ainda estavam explodindo, né, estavam começando não, estavam já em pleno desenvolvimento, talvez nem seja a palavra certa, né, esse desenvolvimento, mas essa grande povoamento, né, até descontrolado dos grandes centros, né, tirando muita gente ilusoriamente das zonas rurais, né? Nós temos um país enorme e desabitado em muitas regiões rurais, né? O que facilita, né, a exploração inadequada, e isso a gente vê hoje também, né? Muita grilagem, exploração mineral, matança de indígenas, enfim, a gente vê uma série de problemas que têm origem também naquela época, né, fazendo uma relação aí com esse início, né, dos grandes centros, essa loucura desenfreada que foi a formação dos grandes centros brasileiros, né? A gente está aqui no estado de São Paulo é um grande exemplo disso, né? Então, nós temos duas coisas aí. Uma é essa, a outra em relação a essa questão que você colocou das redes sociais, né? Esse turbilhão todo que a gente vive hoje em dia, eu vejo muito uma relação
com a necessidade de uma melhor formação educacional, uma melhor formação humana, né, que nós necessitamos, né, no Brasil. Nós não temos, nós continuamos tendo uma educação muito frágil, né? Os projetos educacionais nesse país são projetos frágeis, projetos que mudam de acordo com a cara do governo, né? Então, isso prejudica muito. Nós temos, sim, grandes projetos educacionais, mas são segmentados, são muitas vezes iniciativas de grupos, de escolas que passam por cima dessa ineficiência do Estado, né, do governo, e acabam fazendo coisas boas. Então, nós temos realmente uma sociedade, eu diria, o Nelson, nas redes sociais, ainda aprendendo a lidar com isso, né? E vai levar muito tempo para aprender a lidar com isso, né? Porque aí entra a questão da desinformação, das fake news, né? Dos comentários sem fundamento e por aí afora. É óbvio que isso tudo vem lá de trás, da nossa formação, e é isso que o meu livro, né, os meus livros, de forma geral, sempre procuram avaliar, né, refletir sobre esse aspecto. Legal, Cidade das Estátuas, lançado pela editora Mira e Veja, do Márcio Blanco Cava, o Márcio ABC, que a gente conhece há bastante tempo no jornalismo, a partir de Bauru. Você tem no rodapé aqui, para quem nos acompanha aqui pela TV Câmara, o contato da editora, o telefone, para você poder tomar conta desta publicação, a 7ª do Márcio Editorial, que, para quem não sabe, tem aqui as raízes de Cafelândia, desse Brasil, que a gente estava falando em transformação das cidades pequenas, né, ou as não tão pequenas, assim como a minha Itaberá, para a gente poder mergulhar nesse horizonte do humor, do amor, do terror, ambientada lá nos anos 70, um bom mergulho literário para a gente poder fazer uma reflexão do dia a dia. Márcio, muito obrigado por você nos atender aqui em teleconferência de trabalho, para a gente poder falar e vida longa às suas escritas através do Cidade das Estátuas. Poxa, eu que agradeço muito, Nelson, a você, a TV Câmara, a Rádio Câmara, toda essa rede que vocês compõem, né? Por esse espaço democrático, né? Que é o que nós estamos precisando muito nesse momento, né? Cada vez mais, aliás, no Brasil, né? Precisando realmente dar espaço para as inúmeras vozes, né? E vocês fazem esse papel de modo brilhante. Eu agradeço muito a vocês, porque sem vocês nós não conseguimos realmente também ir adiante com a literatura, né? Essa necessidade que a gente tem também de levar a literatura a um público cada vez maior. Legal. Cidade das Estátuas, Márcio Blanco Cava, aqui na TV Câmara. Se você perdeu um pedaço desse nosso bate-papo, corre lá na página da TV Câmara no YouTube. Está lá o arquivo, agora como documento de todos os programas, como esse, para você assistir a hora que você quiser. Até mais.